Então a gente vai aprender sobre as técnicas do Krav Maga. E sobre isso eu converso com o Lucas Neves, instrutor da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Boa noite, Roberta. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Também converso com a Gabriela Lima Pagnoni Prado, aluna de Krav Maga. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Roberta. Vamos aprender a lutar hoje, é isso? E também converso com o Alisson Feliciano, aluno de Krav Maga. Tudo bem, Alisson? Tudo jóia. Vamos entender, então, um pouquinho. A gente está na Semana da Mulher, uma semana muito importante, principalmente quando a gente fala da questão da defesa pessoal. E o Krav Maga fala muito sobre essa questão da defesa pessoal. É isso, Lucas? O que significa Krav Maga? Bom, o Krav Maga, ele em hebraico é defesa de contato, defesa de combate, é uma tradução meio que não existe a tradução literária, né? Então a gente tenta não traduzir. O Krav Maga é uma técnica de defesa pessoal, a qual foi criada em Israel na década de 40 por um homem chamado Imi Lichtenfeld, e na década de 90 veio com o mestre Kobe para o Brasil, tá? Então assim, o Krav Maga ele é tão eficaz e tão usado atualmente porque ele foi criado nas necessidades. Durante o movimento da perseguição pelos judeus, o IME, ele começou a desenvolver técnicas que fossem fáceis de ensinar, rápidas de se ensinar, né, para as pessoas leigas, e fossem eficazes contra os soldados que eram preparados para a guerra, né? Então, ele começou a desenvolver técnicas baseadas em movimentos naturais e tudo, e aí, quando ele foi que na época ainda era a Palestina, né, que não existia o Estado de Israel, ele, com a independência do Estado, foi chamado para lecionar nas forças especiais. E aí, durante 20 anos, foi só ensinado para forças especiais. Na década de 60, que foi aberto para o mundo público, para o mundo civil. E aí, na década de 90, o mestre Kobe veio para o Brasil, se instalou no Rio de Janeiro, e aí começou a difundir o Krav Maga no Brasil. Nós estamos em Santos desde 2011, desculpa. E a Gabriela, muito esperta, resolveu aprender essa técnica para se defender na rua. Gabriela, como é que foi a sua iniciação no Krav Maga? Então, na verdade, teve um curso para mulheres, e aí eu vi a divulgação na internet, eu não sabia nem do que se tratava, e curiosa que sou, comecei a pesquisar. Daí me inscrevi nesse curso e me apaixonei. Aí eu fui entender realmente o que era, e realmente a gente acaba usando na vida. Assim, quando vai para uma balada, sempre tem aqueles abusados que você consegue dar um chega pra lá, né? Um afasta. Já teve alguma situação na sua vida que você teve que usar isso na rua? Na rua, não. Só em festas mesmo. Que a gente precisou pra tirar aqueles bêbados chatos que ficam agarrando, sabe? Uma única vez também ninguém mais chegou perto de você, né? É, o pessoal tem um pouco de medo quando fala. Tão delicada, ó, você vê a pessoa delicada e dá um Krav Maga na pessoa? É mais ou menos por aí. A gente dá um Vamos então fazer uma demonstração. Dá para fazer aqui, Lucas? Sim, Por exemplo, se ela estivesse na balada, o que poderia acontecer? Então, Roberta, uma das coisas que a gente tem que entender é que o Krav Maga não é aquela coisa violenta. Infelizmente, até 10 anos atrás, o Krav Maga tinha a imagem de uma coisa violenta e nem sempre é assim. Como ela falou, às vezes você está numa balada, num bar, e alguém vem segurar a sua mão. Isso, hoje, a gente pode ver como uma agressão, sim, mas não é uma agressão real da pessoa vir te dar um tapa ou vir te segurar. Então, a gente vai sempre ensinar o nosso aluno a reagir proporcionalmente. Então, uma das situações que pode acontecer, por exemplo, aqui, vamos lá, ele segurou na mão dela. Ela só vai lá e soltou, tá? Então, assim, o que a gente fez aqui? Deixa eu vir por trás aqui para mostrar. Deixa eu deixar o microfone aqui. Vamos lá. Na hora que ele segura ela vai expandir a mão, o punho dela, abrindo bem a mão. Vai girar o dedo para abertura, aqui na região do dedão dele. E vai jogar o cotovelo para frente, para não depender de força física. Então, em vez dela puxar a mão, que seria o instinto natural, ela vai projetar o cotovelo fazendo uma alavanca. E isso vai fazer com que solte. Então, normalmente, o agressor, o suposto agressor, ele vai recuar assustado. Mas também existe a situação ao contrário. Você segurou com a outra mão, segura nessa aqui, tá? Isso. E aí a mesma coisa, só que ó, ao contrário, tá vendo? Ó, agora aqui dá para mostrar melhor. Ela vai abrir a mão, vai girar para a abertura e vai sair contra essa abertura. Então, isso permite que não dependa de força física. Então, se mesmo que fosse... Pode ser um cara de 2 metros, 2 metros, 150 quilos e ela fazer. Claro que se isso vira uma situação mais complexa do cara vir para cima, e aí ela vai reagir de uma maneira mais agressiva, né? Que os pontos sensíveis ou vitais, a gente depende do ponto que você vai atingir, é aí que a gente vai ensinar para os alunos a atingir esses pontos.
Agora, a ideia sempre, pelo menos é o que a polícia sempre orienta, é que as pessoas, por exemplo, diante de um assalto, não reajam, né? O Krav Maga, ele não vem como reação, ele vem como defesa, é isso, Roberta, Lucas? quando sempre me fazem essa pergunta, eu vou te fazer uma pergunta agora. Reação. Vamos lá. A pessoa colocou a arma na sua cabeça, chegou pra você e falou, passa seu anel. Você tirar o anel e passar o anel, o que é? Uma reação. Ok. Você andar na Neste rua. momento, consciente, eu faria isso. Na hora, eu não sei o que eu faria, né? Então, você tá na rua andando, vê dois rapazes de bicicleta estranhos virem, atravessar a rua, entrar num mercado, entrar num prédio, o que é? Uma reação. Então, eu falo para meus alunos, vocês têm que fazer qualquer tipo de reação, só não pode não reagir. Ou seja, reagir preventivamente, evitando a situação. O aluno de Krav Maga, durante as aulas, ele vai treinar a desenvolver a visão periférica, o sexto sentido. Então, ele vai ficar mais atento na rua, ele vai ficar mais esperto com as situações. Então, muitas vezes, ele evita a situação. Isso já é uma reação. Outra coisa, agora vamos para as outras duas reações que são normalmente as que interessa mais. A reação de você entregar, ou você está perante uma situação que você, com calma, que é o que a gente ensina para o nosso aluno, ter calma e tranquilidade, avaliou que não tem o que fazer e que o custo-benefício ali realmente é melhor entregar. Com você com calma, sabendo que poderia fazer alguma coisa, mas que não é bom para você naquele momento, você pega e você entrega, ou você entrega o carro e tal. Tem seguro, não vou arriscar minha vida. Eram 3 caras armados, não tem problema. Você acha que a possibilidade de ter esse conhecimento, você ter essa técnica com você, te dá uma possibilidade de pensar, raciocinar melhor numa situação dessa? Claro, dá total segurança. Você vai saber que você poderia fazer alguma coisa. Eu tenho um exemplo de uma aluna, e esse exemplo eu uso em aula, porque foi um exemplo muito real e ela veio me contar. Ela estava num supermercado, tá? E vieram abordá-la. 2 caras armados. Na hora que ela estava colocando as compras no carro, 2 caras armados vieram abordá-la. E ela parou para pensar, ela analisou, ela com muita calma, ela analisou toda a situação, né? E viu que 2 caras armados ali realmente não eram... E ela pensou assim, qual que é o meu limite? Eu não vou ser levado. Eles podem levar meu carro, podem levar minha bolsa, podem levar minhas compras. Só que eu não vou com eles. Esse é o limite. É até ali. Não encostem em mim. O cara botou e falou, vai pro banco de trás que a gente quer levar você. Ela falou, opa, atingiu o meu limite. Só que assim, muito inteligentemente, ela virou e falou assim, olha, calma, eu vou, mas o meu carro é novo, eu não vou pisar no banco. Se você quiser que eu vá, eu vou pela porta, eu vou sair e vou entrar pela porta de trás. Nisso, ela pegou, na hora que ela encostou na maçaneta da porta de trás, ela falou, eu tô tonta, eu vou desmaiar, e fingiu um desmaio. Eles ficaram desesperados e foram embora. Não levaram nem o carro, nem ela, nem as compras. Então, você entendeu? Foi uma reação. Uhum. Aí que tá. Quando as forças policiais falam não reaja, eu acho muito forte essa palavra, não reaja, né? Claro que existem alunos que já reagiram de outras maneiras, que avaliaram, que viram que a situação ali iria ser um risco, tá? Eu mesmo passei uma situação uma vez em São Paulo, na qual eu não tive opção, eu não tinha opção, eu tive que reagir. Então, assim, tudo é uma questão de você saber o limite e, se superar o limite, saber como contornar. Né? Claro que eu não vou ensinar o meu aluno, não, vai lá, faz isso rápido, sem pensar. Não, ele vai avaliar a situação, vai ver o que é melhor para ele e vai fazer o que é melhor. Queria começar então esse bloco conhecendo um pouquinho, Alisson, da sua história. Como é que você entrou no Krav Maga? Então, faz uns 5, 6 anos que eu conheci a técnica, né, e pesquisando onde treinar à época, eu vi que tinha aberto uma academia aqui em Santos. Aí, a partir desse dia, fizemos uma aula experimental e nessa história já estamos há 5 anos, 6, eu acho. Né? Mais ou menos. Virou quase um técnico de Krav Maga. Ainda falta um pouquinho ainda, mas a gente vai tentar chegar lá. É isso aí. Vamos entender então um pouquinho agora, Lucas, você falou de algumas situações que as pessoas se submetem, né? Não por vontade própria, obviamente, mas como que elas podem sair? O que pode acontecer? O que você ensina no Krav Maga? Bom, Roberta, lembra que eu falei, né, que a gente vai proporcionalmente reagindo. Então, assim, vamos trabalhar uma situação... Então, isso, põe o microfone ali. Isso. De que ele vai agarrar ela, abraçar ela. Por algum motivo, ele foi lá, foi abraçar ela, ou para levantar e jogar pro chão, entendeu? E aí vai, abraçou. Isso. Ó,
Primeira coisa que ela vai fazer, vou vir por trás que é mais fácil. Ele segurou ela, ela vai apoiar o peso dela em cima das costas para que ele não levante ela, tá? Isso daqui vai dificultar muito a movimentação dele. Só que rapidamente ela vai acertar a genitália dele. Acertou. Então, o que vai acontecer? Isso vai neutralizar o agressor muito mais rapidamente, sem depender de força física, né? O mestre Kobe, que é o nosso mestre, ele brinca, ele fala assim, você pode fazer uma fila de 100 homens, de diferentes pesos, alturas, né, massa muscular, e dar um soco no peito deles. Dependendo da sua força, um cai, outro não, outro cai. Agora, se você acerta o meio das pernas deles, todos vão cair. Então é exatamente isso. O Krav Maga a gente vai trabalhar a garganta, genitália, né, a parte das costelas flutuantes, olho. Então isso vai fazer com que seja tão eficaz. Agora, então não é muito relacionado à força. Agora eu vi que é relacionado à velocidade. Não dá para ficar lá com movimentos suaves, né? Sim, sim. O Krav Maga, eu brinco até com meus alunos, que às vezes eu tenho alunos pequenininhos, inclusive os filhos do Alisson treinam com a gente. Eu tenho alunos pequenos que eu falo que o Krav Maga ele também é física, né? Então, às vezes o aluno fica assim e fala, física, vamos lá, já começa a aprender. O que a gente trabalha? A gente trabalha com a velocidade do golpe. Então, o golpe tem que ser rápido. Até para pegar o agressor no elemento surpresa, né? Um golpe muito lento não adianta. Mas aí a gente trabalha também a transferência de peso. Então isso é massa com velocidade gera a potência. Por isso que os golpes do Krav Maga geram uma potência tão grande, né? Ele vai fazer com que você transfira seu peso rapidamente para o alvo, neutralizando ele, sem depender de força física, é claro. Quanto tempo uma pessoa consegue ter condições de se defender na rua? Olha, nós treinamos os alunos, são graduações, né? Existe a faixa branca, a faixa amarela, laranja, verde, azul, marrom e preta. A faixa branca, ela gira em torno da matéria de 6 meses. E esses 6 meses preparam o aluno para já saber reagir perante muitas situações. É claro que eu não vou falar para o aluno, você já sabe reagir contra tudo, porque existem técnicas que psicologicamente são mais complexas, uma defesa de faca, uma defesa de bastão. Porém, toda aquela parte que a gente comentou com você de percepção, de agilidade, de sexto sentido, tudo isso na faixa branca você adquire. Durante as aulas, a gente treina de maneiras que você vai ficar mais autoconfiante, que você vai trabalhar muito mais a sua velocidade, a sua percepção, e isso, em 6 meses, o aluno já mudou completamente. Que outras situações a gente pode ter? Por exemplo, estrangulamento? Uma situação de estrangulamento, Ok. na qual ele vai lá, estrangula ela, ela solta, bum, e mais uma vez acerta a genitália dele. Agora a gente vai trabalhar um outro ponto também, o ponto sensível da genitália, mas que na hora que ele segura ela, vamos lá, calma aí. Não segura forte, senão ela vai apagar. Na hora que a gente segura o pescoço, no estrangulamento, o maior perigo está no dedo dele aqui, que é onde está apertando a traqueia dela, tá? Deixa eu vir para trás. Então, na hora que esse dedão tá apertando a traqueia dela, ela vai entrar em desespero. Então ela tem que tirar isso o mais rápido possível. Então pelo dedão, que também é o ponto mais fraco da pegada dele, que ele não tem tanta força, ela vai conseguir tirar. E aí ela vai dar uma joelhada no meio das pernas dele, derrubando ele. Quer ver? Eu vou dar até um exemplo aqui. Vamos fazer de um exemplo. Você vai apontar o dedo para baixo, tá? Se eu seguro na base da mão dele, aponta. Eu tô disputando força com ele, vai, aponta. Tô disputando força com ele. Agora, ó, com 2 dedos, aponta o dedo. Ele não consegue, ó. Eu tô com 2 dedos segurando aqui, ó. Ele não consegue, tá? Se ele tentar, ele vai deslocar o dedo. Então, sempre a gente vai mostrar para o aluno o jeito mais rápido de sair. Tem um ponto fraco naquela sempre situação, tem né? um ponto fraco. Então, uma criança, pegando no dedão, consegue. E o bom do Krav Maga e o legal do Krav Maga é que, assim, não existe só uma resposta para a mesma situação. Então, numa situação de estrangulamento, para os meus alunos, eu ensino 15 maneiras de você sair. Então, o aluno que às vezes tem um problema no ombro, fala, eu não consigo levantar, ele vai ter outras... Então, o Krav Maga se adequa a todas as realidades, a todas as pessoas. E a pessoa consegue sair dessa aula com todas essas habilidades. Sim, em cara, cada é claro situação. que em uma aula a gente não vai conseguir fazer milhões de situações. A gente vai trabalhando aos poucos, né? Até porque não adianta numa aula eu dar 10 possibilidades de saída porque o aluno não absorve. Né? O Krav Maga, por a gente trabalhar, são as 3 pilares que a gente trabalha no aluno, né? O técnico, o físico e o psicológico. O técnico e o físico é fácil trabalhar com o aluno. Você ensina e você prepara ele fisicamente, fazendo flexão, abdominal, uma corrida e tudo mais. A parte psicológica que é complexa. A parte psicológica a gente vai trabalhar em cima de muitas repetições para que isso fique automático, né? Para a memória muscular do nosso aluno e para que ele se sinta confiante no movimento. Então, a gente vai repetir várias vezes, tornando isso natural, para que no momento o aluno nem pense, ele faça. Ele fez,
Aí ele vai parar, nossa, aconteceu. Porque se ele parar para pensar, muitas vezes a gente vai depender do aspecto do medo, do É pânico. mais instinto do que raciocínio, na verdade, né? Sim, claro que o aluno ele vai raciocinar, mas ele no momento que ele decide agir, ele vai agir. A gente está falando de algumas técnicas aqui, Lucas, de determinadas situações, né? Uhum. Que outras situações a gente pode ter para entender como é que é feita o Bom, Krav Maga? Roberta, até agora a gente fez técnicas de frente, né? Então as pessoas às vezes podem achar, falar, mas é fácil, a pessoa tá vindo, você consegue ver. Então agora a gente vai fazer de costas. Aquele mesmo agarramento que foi feito pela frente, né? Ele pode agarrar ela pelas costas. E aí ela vai reagir com cotoveladas, girando e dando uma joelhada no meio das pernas dele para eliminar o perigo. Morreu, né? Depois de tudo isso, Claro ele que o morreu agressor aqui. na rua não vai estar protegendo a cabeça, ele estava protegendo porque para ele saber o que vai acontecer, né? Para não acontecer um desastre aqui, né? Na televisão. Mas segura ela. No momento que ela agarrou, ela vai dobrar o corpo para frente para que ele tenha dificuldade de conseguir levantar, tá? Porque a gente muda o eixo do peso e vai conseguir mudar e ele não vai conseguir mais levantá-la. Ela vai enfiar uma cotovelada no rosto dele, tá? Aqui, levanta um pouco, a cabeça não vai ser forte agora. Bum! Nisso, provavelmente ele vai querer fugir a cabeça pra lá. Então ela já vai enfiar uma outra cotovelada aqui. Ih, caraca. E aí outra aqui. E aí outra, até sentir que ele aliviou. Vai girar, segurando a cabeça dele pra que ele não levante. Vai acertar uma joelhada no meio das pernas pra ajudar ele a dobrar. E uma cotovelada na nuca pra neutralizar o agressor pra ela poder ir embora. Então todas as agressões que existem pela frente, existem por trás. Outra que a gente tem também é o estrangulamento, que a gente fez pela frente, agora é o cabelo, tá? O cabelo, vai. Deu o passo, girou, bateu e chutou. Bum! E aí é o tempo que ela tem para ir embora. Com um chute no meio da genital, ele vai ficar neutralizado, ela pega e vai embora. O que ela fez aqui? Vamos lá. Ela deu um passo para frente para garantir que o braço dele esteja esticado. Aliás, vamos lá. Vocês podem ver que não é igual pela frente. Essa é uma outra técnica que a gente tem também pela frente, com essa maneira de levantar a mão, tá? Das 15 que eu expliquei. Só que agora por trás eu decidi mostrar outra, que também existe aquela técnica de girar pelo dedão. Mas agora é essa. Então na hora que ela fez aqui isso, o que ela fez? Ela entrou com o braço no pescoço dela. No momento que ela girar, ela vai fazer uma chave no punho dele. E aqui é a parte mais fraca da pegada. Se ela fizesse no antebraço, não adiantaria, ele viria junto. No punho, funciona. Então aí ela vai bater um golpe de martelo, que a gente chama de martelo porque ele é como se fosse uma martelada, e depois vai dar um chute no meio das pernas e vai embora. E esse golpe a gente mostra muito, porque ele é interessante, porque você pode potencializar esse golpe com algum objeto. Né, com uma chave do carro, uma chave do carro. Às vezes você está entrando no carro, vem alguém te agarrar ou vem te estrangular por trás, você pega a chave do carro e dá com a chave do carro, potencializando a reação. Uma reação de soco, por exemplo. Bom, vamos lá. Claro que o Krav Maga também não é só para mulheres, e mesmo para as mulheres a gente ensina situações, né? Mas, por exemplo, uma situação de soco. Ele vai me socar a minha cara. Bum, eu faço isso. O Krav Maga, como eu falei, ele trabalha em cima do movimento curto. Então aqui, ó, vamos lá, vamos trabalhar em cima desse movimento. Para ele me acertar, ele tem que percorrer aqui mais ou menos o quê? Uns 50 centímetros? É isso? É isso. Eu estando na posição de base do Krav Maga, que é mão alta na altura do rosto, mais ou menos na largura do meu ombro, eu tenho que mover o quê? 10 centímetros, certo? Então, esses 10 centímetros contra 50 centímetros dele. Eu posso ser 5 vezes mais lento que ele, que eu consigo reagir. Então, nesse momento, bum, eu vou defender e contra-atacar ele junto. Caiu, acabou, vou embora. Ele nem sabia o que aconteceu. Ele nem vai saber o que aconteceu. Ele vai olhar. Na hora que ele acordar, ele vai falar, o que aconteceu? Já tô em casa, assistindo televisão, vendo o jornal, que ele tá deitado lá. Agora, nesse mês das mulheres, tem algo especial para as mulheres aqui da Baixada Santista, é isso? Sim. Esse mês de março, a Federação Sul-Americana de Krav Maga proporciona para as alunas não, né, verdade, porque para as alunas a gente faz um curso separado. Para as mulheres do Brasil inteiro, cursos gratuitos para aprender a se defender das técnicas que a gente fez. Então é um curso voltado para agressões femininas, tá? Cabelo, estrangulamento, agarramento, situações de mão, técnicas de estrangulamento no chão, quando a pessoa vai te estrangular no chão, como você sair. Então, tudo isso a gente vai fazer em 9 aulas com as nossas alunas, né? Na verdade, mulheres que se inscreveram, que acabam se tornando alunas, e ensinando para elas. Claro que o intuito do curso é mostrar a técnica, né? O preparo psicológico a gente vai tentando, mas... Com tempo. Né, com tempo. Quem quiser conhecer, tem algum telefone? Claro, as inscrições são feitas pelo WhatsApp, no telefone 13 98151 8151,
Então, 13 98151 8151. Manda mensagem, fala, eu gostaria de escrever. É que assim, Roberta, as vagas já estão preenchidas, né? Mas como a gente sabe que ao longo do curso as meninas, algumas não podem mais ir e tal, as vagas vão abrindo, ok? Ok, então. Lucas, Gabriela, Alisson, muito obrigada pela participação de vocês. Boa sorte aí. Muito obrigado.